Meus irmãos, que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, comente, para que o YouTube possa divulgar o nosso canal, possa divulgar o nosso trabalho, esse trabalho que possa alcançar vidas. Meus irmãos, o tema de hoje é o vaso escolhido. Meus irmãos, vamos ler a mensagem no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos iniciar do verso 1 até o verso 4. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Irmãos, o profeta Jeremias, irmãos, o Senhor, a palavra veio até ele e ele pediu, o Senhor pediu para o profeta Jeremias para que ele fosse à casa do oleiro, irmãos, e ali ele observar o trabalho que o oleiro faz com, irmãos, com aquele vaso ali, irmãos. Irmãos, qual que é a função do oleiro? É preparar o barro para fazer um vaso. Irmão, existe todo um processo, irmãos, para que o vaso seja feito. O oleiro, ele vai lá, pega um barro próprio para aquela finalidade, para fazer aquele vaso. E ali, irmãos, nesse preparo ele mistura uma qualidade de uma terra ali, irmãos, para poder preparar aquela massa, irmãos, e ali acho que dura de 1 a 2 a 3 dias. E o oleiro, irmãos, quando aquele barro está preparado, ele olha, vê se não tem alguma pedrinha, alguma coisa naquele barro e tira para fora. E ali ele começa a modelar, coloca o barro ali no torno, irmãos, e começa a modelar, começa todo o processo, irmãos. Começa todo o processo de modelar. E até que, quando chega na fase do acabamento, irmãos, entra a parte do artesão, que ali vai fazer os detalhes daquele vaso. Irmãos, e dentro dessa passagem bíblica, o oleiro ali, ele fazendo o seu trabalho, e o vaso quebrou na mão dele. Irmãos, creio eu que ele estava fazendo algum detalhe ali, a parte artesanal, e o vaso quebrou na mão. Irmãos, e ali o oleiro foi, irmãos, e restaurou aquele vaso novamente, fez aquele vaso novamente. Irmãos, a mensagem é o seguinte: Deus, irmãos, muitas das vezes nós somos como um vaso na sua presença. Desde a criação, o Senhor Jesus se compara como um oleiro. Ele pega aquele barro, ele amassa, faz. Irmãos, e ali, irmãos, tem coisa que muitas vezes ele tem que quebrar nós, irmãos, para que nós seja feito de novo. Irmãos, um processo interessante do vaso.
Depois que o oleiro ele faz o vaso, ele faz o detalhe dele, depois ele passa no fogo. É a fase final do acabamento. Ali o artesão passa ele no fogo. E assim é Deus com nós, irmãos. Nós somos como vaso na tua presença, vaso de honra. O Senhor nos escolheu como vaso. Ele nos quebrou o nosso ego, o pecado. Irmãos, Ele nos fez um vaso novo. A diferença, irmãos, do vaso de nós lá atrás é que nós não tínhamos passado pelo fogo. Agora nós passamos pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele nos deu o acabamento final. Ele nos enche do azeite que é a sua palavra. Irmãos, Ele nos fez um vaso escolhido. Irmãos, Ele nos escolheu para nos levar o Evangelho às nações, para falar do testemunho do seu amor, da sua misericórdia. Então, irmãos, Ele nos transformou novamente, nos refez de novo. Foi ali igual aquele vaso do oleiro, quebrou, fez de novo, reestruturou de novo, e ali nos encheu de azeite, que é a sua palavra. Irmãos, se o vaso e o nosso Deus, irmãos, Ele é o artesão, Ele é o oleiro e o artesão, Ele dá o acabamento. O artesão, ele vai nos mínimos detalhes, calcula aqui, calcula ali. Foi assim que Ele fez com nós, irmãos. A nossa imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E isso conquistamos através de Jesus Cristo, irmãos. O velho homem foi quebrado. Aquele vaso do velho homem foi quebrado. E através de Jesus Cristo Ele nos fez outro vaso. Nós somos outro vaso em sua presença. Nós somos vaso de honra. Nós somos cheios da palavra de Deus. Nós passamos pelo fogo do Espírito Santo. Irmãos, o oleiro ali, irmãos, aquele vaso que o oleiro estava fazendo, ele quebrou, mas ainda ele não tinha acabado a sua obra, ele não tinha passado no fogo ainda. Irmãos, e ele viu que tinha possibilidade de aqueles caquinhos ser restaurado. Aquele vaso virou barro novamente. Ele viu que nas condições ali, não, eu posso fazer ele de novo. E não está escrito, irmãos, que se uma nação se arrepender dos seus pecados, Deus não tira a ira dela. Não está escrito aqui, se a tua nação contra falar, converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, irmãos, nós, por causa da condição do pecado, a maldição nós já estava condenado. Nós já estava decretado na morte, em cima do pecado da morte. Mas através de Jesus Cristo, nos traz a conversão, o arrependimento. Então, nos dá uma nova chance de um arrependimento. Então, irmãos, Jesus Cristo é o artesão. Ele nos restaura novamente, nos dá novamente a imagem de Deus. Irmãos, através do seu sacrifício da cruz, Ele é o artesão. Cristo é o oleiro e também é o artesão. Ele, aleluia, Ele é o verbo, a palavra que se fez, irmãos. Ele estava junto com o Pai. Irmãos, essa palavra do oleiro, irmãos, ela nos traz grandes coisas. Ali, irmãos, o oleiro ele vai, faz o acabamento, depois ele vai, passa no fogo e coloca como vaso de honra. O vaso de honra é aquele que coloca riqueza nele,
coloca coisas boas. E é assim que Jesus Cristo fez com nós, nos restaurou, nos limpou de toda a sujeira, tirou de nós toda a imundícia, e agora Ele nos coloca, aleluia, nos coloca os seus dons, que é a caridade, ou seja, o amor, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade. Porque, irmãos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós somos reconhecidos que aquele lá é homem de Deus. Não toca, aquele lá é um homem ou uma mulher de Deus. Vaso de honra. Irmãos, a gente tem, quando a gente tem algo de valor em casa, muitas vezes a gente tem um certo cuidado para não sumir, para não quebrar. Assim é Deus com nós, irmãos. O Senhor nos prepara aqui para depois nos colocar, aleluia, na sua eterna morada. Nós somos vasos aquele ali é algo precioso. Quando a gente olha para uma coisa de valor, olha, aquele vaso é bonito. Então, irmãos, essa palavra hoje vai nos tirar todo trincadinho ali, vai nos pintar novamente. A palavra do arrependimento. Irmãos, porque quando a gente está no pecado, a gente está na condenação, porque Deus já tinha determinado a condenação do homem lá no Jardim do Éden. Quando o homem perdeu o direito da vida eterna, o homem se tornou mortal. Irmãos, o homem se tornou mortal, se afastou de Deus. Então, através do Senhor Jesus, Ele nos dá direito à vida eterna novamente, para que nós possamos se arrepender, crer nele, para que quando nós morrer, sair desse mundo, encontrar com Cristo na vida eterna. Tudo isso Ele fez através do seu sacrifício. Irmãos, através da paciência. Tudo isso teve um sofrimento, Ele pagou a nossa dívida por nós. Então vamos nos modelar cada dia mais e mais. Irmãos, vamos nos modelar cada dia. Ser cheio do azeite da palavra de Deus, irmãos, porque se o vaso, quando ele tem uma trincazinha, o azeite passa. Porque naquele tempo muitos se armazenavam o azeite nos vasos. Então se o vaso tivesse alguma trinca, o azeite vazava fora, porque o azeite ele é fino, puro, então ele vaza. Então é a palavra de Deus. Se nós vaso, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós tivermos um trincadinho ali, a palavra vaza, não fica permanente dentro de nós, irmãos. Então, meus irmãos, vamos dar valor no sacrifício do Senhor Jesus. Vamos entender a paciência que Ele teve por cada um de nós. Irmãos, Ele nos chamou para ser vaso de honra. Ele nos chamou para levar o Evangelho às nações. Para falar do amor de Cristo para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu colega de trabalho, para o seu colega, para o seu amigo. Irmãos, nós somos chamados para isso, para levar a harmonia, o amor às outras pessoas. Não, irmãos, ser cristão não é ficar de braços cruzados, não. Nós somos vasos, ser cristão é ser um vaso de honra. Reconhecer que Deus é o artesão, que Jesus Cristo é o artesão. Irmãos, Ele nos corrigiu nos mínimos detalhes. Cada dia Ele está nos corrigindo nos mínimos detalhes, irmãos. É isso, irmãos. Ele cada dia nos corrige nos mínimos detalhes. Cada dia a gente tira aqui uma coisa ali e nos quebra de novo. Então o Senhor Jesus, Ele nos quebrou.
Como falei lá atrás agora, Ele nos quebrou e nos fez um vaso na sua presença. Só que aí nós passamos pelo fogo, que é o Espírito Santo. O fogo que tira de nós toda a imundícia. Irmãos, agora nós somos cheios do poder de Deus. Somos cheios das virtudes da sua glória. Já pensou, irmãos, como Jesus disse, se a gente pisar nas cabeças da serpente, mal nenhum vai acontecer. Se a gente tomar coisa mortífera, dano nenhum não vai alcançar. Mas para isso, a gente temos que estar enquadrado na palavra de Deus. A gente temos que ter fé. Fé no Senhor Jesus, irmãos. Crer no sacrifício e na sua redenção. Porque os sinais seguirão os que nele crê. Porque Jesus falou para os apóstolos lá atrás, que obras maiores do que essa que eu fiz, vocês vão ver, se houver fé em vossos corações. Então, meus irmãos, a fé é a base de tudo, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a misericórdia dele é infinita. Como ele falou aqui, se a tal nação contra o qual falar, no verso 8, se a tal nação contra o qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Ou seja, uma nação, já pensou? Uma nação aí que tem 20 bilhões de pessoas se converter, Deus, é o que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz. Se a gente arrepender dos nossos pecados, negarmos a si mesmo, como Jesus fez, a ira de Deus que estava para sobrevir, não vai cair em nós, porque nós somos limpos pela palavra de Deus. Nós arrependemos dos nossos erros. Irmãos, não importa a condição que você está no pecado, não importa. Se você se arrepender de um puro e sincero coração, você verá a glória de Deus. Então depende de você. Você tem que se arrepender, negar a si mesmo, deixar os vícios, a prostituição, o egoísmo de lado e ser uma nova pessoa, um amor, misericórdia, reconhecer que Jesus é o único suficiente Salvador. Ele é o único que pode te levar até a Deus, é o único que te garante a vida eterna, é o único que já nos garantiu a salvação, a vida eterna. Ele quer nos transformar, tirar de nós tudo que não presta e encher de nós de tudo aquilo que é do céu. Viver o sobrenatural, viver o poder de Deus. A gente chegar numa casa, a gente orar e ver milagre, ver obras. Irmãos, é para isso que o Senhor nos chamou, para nos encher. Para nós encher daquilo que é do céu, do seu poder, da sua glória. Por isso que nós somos chamados de vasos de honra. Um vaso que Deus escolheu, o Senhor Jesus nos escolheu como vaso de honra. Antes que nós amarmos Ele, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu como vaso. Tirou de nós tudo que não presta, tudo quanto é sujeira. Irmãos, Ele fez porque há uma diferença entre o trabalho do oleiro e o trabalho do artesão. O oleiro fica por conta ali de preparar toda a massa, de apertar toda a massa. Aperta aqui, aperta ali, trabalha ali na massa, sabe dosar ali a quantidade de água que deve colocar naquela massa, a quantidade de terra. E para depois modelar, depois entra a parte artesanal, a parte do artesão, que ali desenha os mínimos detalhes ali no torno. Entra a parte artesanal, que calcula, tudo calculado. Assim Deus trabalha na vida do homem, da mulher de Deus, irmãos.
Muitas das vezes Ele tem que nos amassar primeiro, nos preparar, né? E ali, a quantidade ali de água, de terra, Deus trabalha assim na vida do homem. Às vezes Ele nos amassa, nos aperta, nos molda, nos modela. Depois de nós estarmos modelados, calcula ali o desenho, aquela parte da pintura, até que nós começa a brilhar, passar pelo fogo. Irmãos, é assim que Deus trabalha na vida da mulher e do homem de Deus. É dessa forma. Às vezes o coração é duro, não quer aceitar a palavra de Deus. Então Deus quebranta esse coração. A pessoa aí passa a fase final, é o fogo. Às vezes a pessoa sofre tanto no pecado, não quer, às vezes viveu na igreja, viveu dentro da casa do Senhor e foi para o mundão aí afora, fez tudo o que tinha direito de fazer, caiu no sofrimento. Às vezes a pessoa cai no sofrimento. Meu Deus, por que eu não pensei antes? E depois, irmãos, a pessoa se arrepende e volta para a casa do Pai, mas é necessário passar pelo fogo, porque o fogo é que purifica. Irmãos, o vaso, o que fortalece, irmãos, ali a estrutura do vaso. Porque, irmãos, depois nada passa. Depois que encheu o vaso do azeite, nada passa. Depois que passar pelo fogo, irmãos. Porque no caso do oleiro, quando quebrou o vaso na mão dele, a massa ainda estava crua, né? A massa estava meio crua ainda. Mas depois que passa pelo fogo, já é o processo final. Já é o processo final. É assim que Deus faz na nossa vida. O processo final é o Espírito Santo que entra no nosso corpo. Nós recebemos, depois que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o arrependimento, nós arrependemos, entra em nós o Espírito Santo que nos limpa com o seu poder de fogo, queima em nós toda a imundícia. Aí já é o processo final. Aí, irmãos, aquela questão, nós enche do azeite da sua palavra, nós é o vaso de honra. Então, através dessa mensagem hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor quer te fazer um vaso novo. O Senhor quer te fazer um vaso de honra. O Senhor Jesus não te chamou para você ficar sentado nos bancos, não. Te chamou para você anunciar o Evangelho, para você falar do seu amor, da sua misericórdia. O Senhor Jesus te chamou para você ser amoroso, para você ter harmonia com o próximo. O Senhor Jesus te chamou para você fazer a diferença entre as nações. Não está escrito lá quando o apóstolo Paulo foi ao encontro de Ananias, Deus não falou lá com Ananias que ele seria, que esse que Deus escolheu para ser vaso de honra, que falaria o evangelho aos reis e à casa de Israel. Assim é Deus quer fazer com cada um de nós, fez com cada um de nós, nos tirou de toda a imundícia de pecado, prostituição, vícios, e nos fez vaso de honra para nos falar esse evangelho do amor, da misericórdia, da justiça, do seu perdão. Anunciar esse Cristo que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, que assentou à direita de Deus Pai. Isso é o amor que Ele tem para a sua alma. Deus ama a sua alma. Jesus te ama. Não perca tempo. Irmãos, quantos aí passam a noitada
bebe a noite inteira, faz tudo que o diabo gosta na noitada, chega em casa, muitas das vezes briga com os familiares, às vezes é um jovem que está na bebida, que está viciado na droga, na prostituição, às vezes gasta a mesada do pai, da mãe, depois chega em casa, fecha a porta do quarto, o espírito da depressão pega, as consequências da noitada vêm, que é a ressaca da bebida, de tudo que fez naquela noite. Às vezes aquela pessoa passou por um processo de humilhação devido ao excesso de álcool, e depois vem o arrependimento, a depressão. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Irmãos, esse mundo aí, as pessoas não veem, estão sendo escravizadas do inimigo. Estão vivendo um prazer da carne momentâneo. Passa a noite na prostituição. Passa por diversas humilhações, só que a pessoa não percebe que está passando por isso. Por bebeção, prostituição, só que naquele momento ali, tá mil maravilhas, só que depois vem o arrependimento, vem o remorso. Nossa Deus, por que eu fiz isso? Por que eu gastei tal dinheiro? Irmãos, isso é o que o inimigo faz, que o diabo faz com as pessoas, escraviza. Agora nós, quando estamos na presença de Deus, nós passamos o que passamos. Às vezes passamos dificuldade, às vezes passamos, Deus permite o desemprego, uma enfermidade, mas o Senhor Jesus está no nosso barco. Nós temos a certeza da vitória. Não, tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer isso na minha vida. É permissão de Deus. Nós não temos esperança desse mundo, não. Nós estamos aqui em terra estranha, nós estamos aqui de passagem. Nós vamos para a glória eterna, aonde lá o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima de sofrimento. O Senhor Jesus que ganhou a nossa causa. Nós temos a certeza que tudo está nas suas mãos, tudo está no seu domínio. Nós passamos o que passamos, mas nós temos a certeza que o Senhor Jesus está conosco, mesmo na enfermidade, mesmo às vezes na miséria. Às vezes passamos por uma situação difícil, claro, não há miséria para o povo de Deus, mas às vezes o Senhor nos permite uma dificuldade, como o Senhor permitiu na vida de Jó. Enfermidade, alguma doença, mas nós temos a certeza que o Senhor Jesus está com nós. Nós temos a certeza que o Senhor Jesus pode curar do câncer, pode curar da enfermidade que for. Irmãos, nós temos fé no Senhor Jesus. Ele está conosco. Nós vivemos uma fé viva, uma fé do poder de Deus. Nós temos a certeza que o Espírito Santo está conosco. Não, lá no mundo não. Lá no mundo não, irmãos. Lá no mundão é um prazer momentâneo. Um prazer da carne é momentâneo. Irmãos, vamos aceitar esse evangelho, esse amor. Irmãos, Jesus que faz uma prova com Deus. Jesus Cristo ama a tua alma. Ele pode te libertar dessa depressão. Ele pode te libertar dos vícios. Ele pode te libertar aquele filho seu que está preso. Irmãos, a tua oração não é em vão. No tempo certo, Deus fará todas as coisas. Pode ter certeza. Irmãos, pode ter a certeza que Deus fará todas as coisas no tempo certo. Já imaginou? É isso. Então vamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele está trabalhando. Às vezes a gente oramos aqui por causa da ansiedade, a gente quer resolver as coisas assim, como questão de segundo. Não, a gente ora, mas Deus está trabalhando ao favor de alguém. Deus está entrando nas causas impossíveis. Então a gente tem que ter fé. E fé exige paciência. A fé exige de nós a paciência.
a temperança, o equilíbrio. Então, às vezes, para a gente receber um milagre, Deus está trabalhando naquela pessoa e está trabalhando em nós também, para que nós possamos ter paciência, saber esperar, saber suportar, saber lidar com as situações. Irmãos, essa é a mensagem. Irmãos, fiquem na paz de Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.